Gente, bom dia. Meu nome é Luciana, eu coordeno as escolas de música e cidadania na Agência do Bem. Atualmente nós temos 20 escolas, 14 no Rio de Janeiro e 5 escolas a nível Brasil. É um prazer estar aqui na escola, agradecer muito a direção, Gisela que nos recebeu, porque a gente tem percorrido aí 5 escolas, né? Está no nosso direcionamento aí, porque nós temos polos de música e cidadania próximos. Então tem sido esse namoro de vir na direção, conversar, falar sobre a nossa proposta, de realmente incentivar a formação de plateia. E aí dentro da proposta das escolas de música e cidadania surgiu essa oportunidade. Então hoje a gente está aqui com o objetivo de trazer o nosso trabalho, mostrar para vocês, como vocês viram, que foi um recorte muito pequenininho. No dia 25 de novembro vocês vão ver o que é a nossa Orquestra e Coro Nova Sinfonia, o Vitor mais em ação ainda, e falar sobre essa coisa legal de estar aqui com vocês, trocar um pouco sobre o nosso trabalho. A Escola de Música e Cidadania ela tem o objetivo da educação musical e contribuição à cidadania. A gente sempre fala que isso é o nosso carro-chefe. A gente ensina a música sim. Os nossos alunos sabem tocar violino, os instrumentos musicais, mas tem algo que é muito importante aí, que é esse trabalho da cidadania. É da gente trabalhar cada um no seu meio social, de transformá-lo também. Então acho que a gente tem essa grande missão. A gente tem 2 polos próximos, aqui é o Polo do Rocha, que fica na instituição Maria Dolores, não sei se vocês conhecem, e uma e a outra na Casa de Leilá, né? Também é uma creche famosa pelo histórico dela. Na Casa de Leilá a gente tem canto coral e lá no lar a gente tem o violino. Então são 2 polos próximos, por isso que a gente veio buscar aqui a Escola Municipal Pareto para fazer essa parceria. E eu acho que vale muito acrescentar aí esse agradecimento a vocês, que eu sei que é um espaço que vocês estão aí pensando, refletindo, organizando. E a gente está muito feliz de participar desse momento e trazer um pouco aí da nossa história, do nosso trabalho nas escolas de música e cidadania. E o Vitor vai dar início aí a essa contribuição, falando um pouco sobre essa contribuição da educação musical nesse contexto infantil. Eu acho que é super importante a gente fazer esse diálogo. Na verdade, a gente está aqui para um diálogo, uma troca. Mas a gente não vai dar aula. Gente, bom dia. Quem eu ainda não vi, né? Bem, como a Luciana falou, meu nome é Vitor, eu também sou um dos coordenadores da Escola de Música. Eu fico mais com a parte técnica musical, já que eu sou educador musical formado pelo FRJ. A Luciana fica mais com a parte de gestão geral da Escola de Música e Cidadania. Ela já fez uma breve apresentação, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais nessa apresentação das escolas de música e cidadania. Vou pedir para a Lu passar para mim. Então, as escolas de música e cidadania têm como objetivo promover a educação musical e a formação cidadã, né? Não só a educação musical, a gente vê a formação cidadã aí junto, né? Isso é fundamental para as escolas de música. A gente fala, inclusive, que a gente não está lá nas escolas para formar músicos. É claro que se eles quiserem, em algum dia, se formarem, serem músicos profissionais, eles vão ter todas as ferramentas para que isso aconteça. Mas a gente não, o nosso objetivo final não é formar músicos, não é sair de lá todo mundo que está na escola de música vai ser um músico profissional. Não, eles podem, se eles quiserem, mas o objetivo nosso é formar cidadãos. Então, fazendo aí ela já falou assim por alto, mas uma listinha, né? Esses são os 14 polos que a gente tem no Rio e Baixada. Então a gente tem o nosso primeiro polo, o originário, né? Vargem Grande, e aí depois vieram vindo os outros. Então, Vargem Grande, Cidade de Deus, Vicente Carvalho, Santa Cruz, Rio Comprido, Riachuelo, Laranjeiras, Rocha, Meier, Vila Cruzeiro, Jardim América, Vila de Cava, Senador Camará e São Cristóvão, né? Então são 14 polos aqui no Rio e são 6 polos em outros estados, né? A gente tem 2 em São Paulo, a gente tem um na capital, outro em Jaguariúna, uma cidade do interior de São Paulo. Temos um em Salvador, um em Fortaleza, um em Florianópolis e outro em Brasília, né? Somando tudo, 20 polos de escolas de música, todos dando aula de instrumentos ou canto coral gratuitamente,
Todos os instrumentos, caso seja aula de instrumento, são emprestados aos alunos. São instrumentos nossos emprestados aos alunos. É claro que às vezes aparece algum aluno que já tem o instrumento. Então, ótimo, legal, ele já chega lá com o instrumento próprio, é dele, ele faz a aula. Mas, na grande maioria, os instrumentos, a gente adquire os instrumentos e empresta para o aluno. O tempo que ele estiver na escola de música, ele fica com o instrumento, leva para casa. Enfim, o instrumento é dele. A partir do momento que ele precise sair, se um dia ele sair do projeto, ele devolve esse instrumento para que esse instrumento vá para outra pessoa. As pessoas sempre se perguntam, né, mas isso dá certo? Né? Eu estou na Agência do Bem há 5 anos. Né? A Agência do Bem tem 13. Se nesse tempo todo, os 13 anos, a gente teve 6, 7 casos de instrumento que sumiu, foi muito. Né, que teve algum problema, que a gente precisou tomar alguma atitude, ir até a casa do aluno, enfim, foi muito. A grande maioria a gente consegue ter essa disciplina deles e essa confiança, né, de deixar o instrumento com eles, para eles cuidarem. Bem, aqui é um pequeno resumo das nossas aulas, né? O que a gente oferece. É claro que cada polo são aulas diferentes, são questões diferentes, mas no geral, no campo geral, pegando os 20 polos. A gente tem as aulas dos instrumentos, que hoje, vamos ver se eu não esqueço de nenhum. Hoje, pegando todos os polos, a gente tem aula de violino, viola de arco, né, viola clássica, violino, viola, violoncelo, flauta doce, flauta transversa, clarineta, trompete, trombone, violão e percussão. Esqueci alguma coisa, Luciana? Acho que não. Então, somando tudo, são esses os instrumentos que a gente tem aula na Agência do Bem. Como eu falei, todos os instrumentos são emprestados para os alunos e tudo isso. A gente também tem a aula de canto coral, né? A aula de canto coral que em alguns polos só tem aula de canto coral, outros têm aula de canto coral e instrumento, né? Nesses que tem aula de canto coral e instrumento, o canto coral no primeiro semestre ele é obrigatório para todo mundo, porque é algo que é fundamental para um músico, é entender um pouquinho do funcionamento da sua voz. Oi? Para adquirir, exato. Adquire e você consegue começar a solfejar as notas, solfejar as alturas certas. Isso é muito bom para o ouvido dos alunos, para a educação musical inicial, né? Eu vou pular aquele ali. A gente tem a aula de prática de conjunto. Eu vou primeiro para prática de conjunto. Prática de conjunto, que é uma aula que por enquanto acontece só nos polos da Cidade de Deus e de Vargem Grande, que é uma aula onde a gente junta todo mundo, independente de que instrumento faz, de que voz canta, de que nível que tá, você entrou agora, ou você tem 5, 6 anos de casa, né? Todo mundo junto na mesma aula para fazer uma prática, todos. A gente brinca que é um preparatório para a orquestra. Daqui a pouco eu vou falar da orquestra. É um preparatório para a orquestra, né? Um momento que eles todos podem estar juntos, independente do nível, um ajuda o outro. A gente faz uns arranjos que caibam todos, né? Poder tocar e cantar. Essa é a aula de prática de conjunto. Vou ali para baixo, a gente tem a aula de teoria musical. Dependendo, alguns polos essa aula é separada, outros polos essa aula funciona em conjunto com a de canto coral ou com a de violino, mas essa aula de teoria musical, ela não, embora tenha esse nome, ela não é aquela teoria musical que a gente está acostumado, super clássica e muitas vezes até um pouco batida, um pouco maçante, né? De, olha, a nota tal é isso, a nota tal é aquilo. A gente trabalha muito com musicalização e com percepção musical, então a gente vai usando sons, pedindo para eles aprenderem a distinguir os sons, distinguir timbres dos instrumentos, fazendo vários exercícios de escuta. E ali, por isso que eu pulei, eu vou chegar ali à aula de oficina criativa. A aula de oficina criativa ela é diferente de todas as outras porque ela não é uma aula de música. Ela é a aula que a gente deu esse nome, mas ela no fundo é a nossa aula de cidadania, né? A oficina criativa, ela tem como o objetivo dela trabalhar a cidadania, diversos temas que envolvam a cidadania, né? E ela tem uma capa, vamos dizer assim, ela tem os moldes das outras artes, né? Então, quem dá essa aula de oficina criativa são arte-educadores, não necessariamente professores de música. A gente tem até professores de música que dão essa aula, embora essa aula não seja de música, mas são arte-educadores em geral, que trabalham com a linguagem artística, seja nas artes plásticas, seja nas artes cênicas, seja nas artes visuais em geral, né? Para trabalhar a cidadania. Então, é uma aula que merece esse destaque.
Vamos lá, a gente tem dois tipos de avaliação para todos os alunos. A gente tem uma avaliação no final de cada semestre, que é como se fosse uma audição, né? A gente brinca com os alunos para testar vocês mesmos, né? A gente não tem essa coisa de passou ou não passou de ano, né? Eles têm as turmas até divididas em gradações, mas isso aí quem divide é o professor, e no momento que o professor achar necessário, não, esse aluno já está bom para essa turma, ele vai passar para o outro. Isso pode acontecer no início, no meio, até no final do semestre. Isso não tem um período, né, certo para acontecer, não é por prova, né? Então a gente tem uma audição que a gente fala para eles que é um teste até para quando eles forem fazer a prova para a orquestra, onde ficam 3 professores avaliando eles individualmente. A gente tem todo um preparo para que eles fiquem menos nervosos, tudo isso, né? E a gente tem as avaliações mensais, que a gente avalia eles de 0 a 10, devido a gerar depois um boletim, um gráfico para os responsáveis. A gente avalia eles de 0 a 10 em 3 quesitos: desempenho, dedicação e disciplina, né? Para que a gente tenha um acompanhamento mensal de cada um deles. Essas 2 avaliações geram, como eu falei, um boletim, um gráfico, que a gente se utiliza para entender um pouquinho do caminhar do aluno e também entrega para os responsáveis, para mostrar, olha, seu filho, sua filha começou o semestre um pouco desmotivado, o desempenho dele não estava tão bom, mas foi crescendo, foi melhorando. Então isso é legal para a gente dar uma olhada nisso. Vamos lá. Orquestra Coro Nova Sinfonia, um resumo também. Orquestra Coro Nova Sinfonia é um grupo formado de 42 jovens entre 12 e 26 anos. Eu não falei, as escolas de música elas vão de 7 a 17, né, a inscrição. É claro que às vezes o aluno chegou nos 18, ainda está lá, né? Isso a gente não fez os 18, a gente vai tirar, mas ele conclui, né, a escola de música aos 18, né? Mas a Orquestra Coro Nova Sinfonia já é um pouquinho diferente, né? Eles conseguem passar um pouquinho dessa idade. Muitos que estão na orquestra já não estão como alunos, né, das escolas de música nos moldes de alunos. Eles continuam ajudando, continuam indo, muitas vezes como monitores, como estagiários e tudo isso, mas não nos mesmos moldes. Então, de 12 a 26 anos, são 42 jovens divididos entre coral e orquestra. Vocês viram 5 hoje aqui. E a gente tem 10 concertos anuais, uma série nossa própria de concerto, que se chama Concerto de Domingo da Orquestra Coro Nova Sinfonia. Acontece todo o último domingo do mês, às 11 horas da manhã no Teatro dos Grandes Atores. É o que vocês vão receber um ônibus para poder levar alguns alunos. Esse mês em especial não vai ser no último domingo, vai ser no dia 21, acho que vocês estavam falando dia 21, porque no último domingo do mês vai ser o segundo turno das eleições. Então a gente antecipou para o penúltimo, dia 21. Então, esse é um dos 10 concertos que a gente tem no ano. Desses concertos de domingo, eles funcionam, eu vou pular ali embaixo, em temáticas, né? Como são muitos concertos, eles são alunos, né? A gente funciona de 3 em 3 meses com o mesmo repertório. Então, a gente começou o ano falando sobre além dos clássicos. A gente botou esse título, que é a música clássica, mas puxando o pé para a música clássica brasileira, que tem muita influência da música popular. Então, né, Chiquinha Gonzaga e Ernesto Nazaré, que puxa um pouco do clássico do popular ao mesmo tempo. Então, esse foi a nossa primeira temática. A segunda, que acabou de encerrar há 2 meses, né? Não acabou tanto, mas faz pouco tempo, a gente fez músicas do mundo. Então a gente fez uma viagem pelo mundo todo, músicas completamente desconhecidas, músicas, né, da Nova Zelândia, do povo maori da Nova Zelândia, música sul-africana, música dos índios Craó no interior do Brasil, enfim, músicas do mundo todo. E agora a gente está no último concerto, que se chama, no última temática, se chama Concertando, com uma brincadeira, né? Concertando com C, Concertando o Mundo, né? Que é um concerto inspirado nos ODS. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são traçados pela ONU, são 17 objetivos. A Agência do Bem trabalha com a ONU em cima desses objetivos, e a gente achou legal fazer uma temática inspirada nesses 17 objetivos. Então é esse o concerto que vocês vão poder assistir. E além disso, a gente tem uns outros concertos externos. Acontecem uns 3 a 4 por ano. A gente já se apresentou em vários lugares. A gente já se apresentou no aniversário do Cristo Redentor, já se apresentou em São Paulo. E só esse ano a gente foi 2 vezes, talvez vá mais uma para São Paulo. Teatro Municipal, o MAC lá de Niterói, enfim, vários locais que a gente já pôde se apresentar, Parque Lage, enfim,
vários locais que a gente consegue se apresentar. Bem, vamos falar, eu não me apresentei antes de eu ler o que está ali atrás, quer dizer, eu me apresentei, mas eu não pedi para vocês se apresentarem, não foi porque eu sou mal educado, mas foi de propósito, né? Eu queria falar um pouquinho sobre escuta, né? Será que a gente sabe escutar, né? Será que a gente sabe o que o som representa, né? E para começar isso, eu queria falar para vocês assim, acho que muitos aqui já sabem, mas o som, independente de palavras, ele expressa alguma coisa. Então, para a gente fazer um teste disso e quebrar um pouquinho o gelo, eu queria propor uma atividade. A gente vai se apresentar, cada um vai se apresentar muito rápido, vai falar quem você é, qual o seu nome, tudo isso. Só que a única palavra formal que a gente vai falar é o nosso próprio nome. O resto todo vão ser sons que a gente vai emitir, mas que representam a gente. A gente pode inventar, eu gosto de falar da língua maluca. A língua maluca é qualquer coisa, né? Então eu vou dar o exemplo, a gente vai passar, somos muitos, então a gente tem que passar um pouquinho rápido. É uma apresentação curta, mas eu vou dar um exemplo de mim, começando. Então, a única palavra do português vai ser o meu próprio nome. O resto eu vou me apresentar com os sons. Acho que Vitor, acho que pronto. E agora eu quero pedir para vocês fazerem a mesma coisa. Eu quero conseguir conhecer vocês através dos sons que vocês vão fazer. Então, vamos começar pelo lado de cá? Vamos. Ah, você tá aqui perto, eu tô mais próximo de você. Vamos lá? Inventa qualquer coisa. Gisela. Legal. Andréia. Vai lá. Pode ser só... Pode ser uma representação de um instrumento que a gente gosta. Pode. É algum som. Pode usar o corpo também. Pode usar o corpo também. Tereza Cristina. Marisa. Vamos fechar a mesa aqui. Agora. Tá ligadona. A Marília. Lá. Vamos passar. Tá. Feliz dela. Todo mundo. Sara. Natália. Sibeli. Boa. Saúde. Passar aqui. Vamos fechar essa mesa, depois eu vou para a última. Osama. Vamos ali para trás. Isso. Legal. Deixa eu te explicar. A gente está se apresentando e fazendo algum som que nos represente. Então... E faltou alguém que está filmando aqui, ó. Tá tentando escapar, ó. Escapa não. Eu poderia fazer, porque toda vez que eu filmo essa sala, eu espirro. É. Cof, assim, ó. Legal.
Gente, eu trouxe aqui uma frase do Schaefer, que é um educador canadense, que ele fala assim, que nós devemos apresentar aos alunos de todas as idades os sons do ambiente, tratar a paisagem sonora do mundo como uma composição musical, da qual o homem é o principal compositor, e fazer julgamentos críticos que levem à melhoria da sua qualidade. Vamos refletir só um pouquinho sobre essa frase? O Schaefer, ele fala muito sobre... Ele criou um termo, que é que a gente usa muito na educação musical, que se chama paisagem sonora. E ele fala muito sobre isso, não necessariamente só da questão musical, mas da questão do som em geral. Ele tem diversos livros que falam sobre isso e, bem básico, resumindo em uma frase muito da filosofia de Schaefer, ele fala que se nós tivéssemos um pouco mais de consciência dos sons que a gente gera, o nosso mundo não seria tão barulhento, a gente não teria tanta poluição sonora. Acho que todo mundo aqui, né? Vocês são professores, né? Todo mundo aqui já teve em algum ambiente que você está irritado, você não sabe por quê, mas eu estou irritado, aí você sai da sala de aula, né? Aí você sai desse ambiente e chega num outro silencioso e você fala assim, ufa, agora eu estou entendendo o que estava me fazendo ficar irritado, né? Então o som, ele satura também muitas vezes. O Schaefer fala um pouquinho sobre isso. E aí, fazendo mais um exercício muito rápido, o Schaefer ele tem um livro que no final vai estar na bibliografia, se chama Educação Sonora, onde ele propõe 100 exercícios, eles são graduais, né? 100 exercícios para se fazer com alunos de qualquer idade, mas o foco dele principalmente são crianças e adolescentes, né? 100 exercícios para que comece a se escutar o mundo, não necessariamente a música, mas o mundo. Né? E aí eu vou fazer o primeiro exercício desse livro com vocês, que é o seguinte, eu vou dar pouquinho tempo, vou dar uns 30 segundos e a gente vai fechar nossos olhos e vamos escutar todos os sons que a gente conseguir à nossa volta. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, podem fechar os olhos e agora só escutem. Ok, vamos abrir os olhos. Coisa curtinha, ele até propõe que a gente faça um pouco maior esse tempo de observação, que a gente possa até anotar numa folha depois e tudo isso. Mas vamos lá, o que vocês escutaram além do ar-condicionado? Cadeiras arrastando. As cadeiras arrastando. Pessoas mexendo os pés. Pessoas mexendo os pés. Passos no chão. Alguém escutou alguma outra coisa diferente? Canetinha batendo na mesa. Respiração das pessoas. Legal, a gente vai basicamente isso, né? Não sei se alguém escutou alguma coisa diferente disso. Basicamente isso, também não teve muito som, até porque o ar-condicionado, né? Ele abafa o som e é exatamente sobre isso que o Schaefer fala. Quê? Sim, ele propõe isso aos poucos, mas é exatamente, eu quis, é legal fazer também do lado de algum aparelho barulhento, porque é exatamente isso que o Schaefer fala. Ele fala, será que se a gente tivesse mais consciência da nossa emissão de som, de quanto som a gente gera no mundo, será que o projetor de um ar-condicionado iria fazer um ar-condicionado tão barulhento? Será que um engenheiro que vai fazer um carro faria um carro com tanto ruído? Né? Então é exatamente sobre isso que ele fala. Então ele fala que a educação sonora é fundamental para que a gente no futuro tenha menos poluição sonora, né? Porque a gente vai começar a entender que o som em excesso ele é exagerado, né? Vamos passar para a próxima. Bem, agora que a gente já falou um pouquinho, esse exercício do Schaefer, só para falar para vocês, como eu falei, o livro é gradual. Então ele propõe primeiro fazer isso em sala de aula, depois levem os alunos para o pátio, repitam o mesmo exercício, ou proponham, né, desafios, né? Enquanto você está indo para casa, anota quantas vezes você vai escutar uma buzina de carro, só no seu caminho da escola para casa. Amanhã você me traz essa resposta. Aí o aluno vai trazer, 50 vezes. Pô, será que todas essas buzinas foram necessárias?
necessárias, né? E a discussão é em cima disso. Ou então, vamos mudar, vamos até a porta da escola e fazer o mesmo exercício na porta da escola. Então ele tem essa proposta de mudar de ambiente. São muitos exercícios muito interessantes, vale a pena a leitura desse livro e aplicar ele. Bem, mas já que a gente está falando de escuta, e a gente sabe escutar música? A gente sabe escutar música? A gente sabe o que são musicais, é claro, mas a gente sabe o que são frases musicais, temas, períodos, sessões, pontes, interlúdios. Bom, frase eu sei, tema eu sei, período talvez. Tem a ver, muito a ver com a parte linguística, né? Então isso ajuda um pouco. Mas muitas vezes a gente escuta música e a gente escuta e escutou, né? E nossa, que música legal, que música bonita, mas a gente não para analisar, para entender que essa parte da música é diferente da outra, por que ela é diferente, o que mudou nela, né? Eu até brinquei lá embaixo explicando o que era um cânone, né? O cânone, ele é uma repetição, uma música que se repete. E muitas vezes a gente, que música bonita, mas a gente não percebeu que os primeiros violinos tocaram, depois o segundo violino tocou a mesma coisa que o primeiro tocou, depois né? Isso vai seguindo, né? Eu vou pedir para a Luciana passar. Eu trouxe aqui uma frase também de um outro livro do maestro Ricardo Rocha, que inclusive foi meu professor de regência durante muitos anos, que ele fala sobre formas musicais, né? Formas musicais é o estudo da música sobre, né, análise profunda da música, né? Então, ali até digitei errado, né? Mas forma musical é a organização de ideias sonoras e musicais, desenvolvidas e configuradas organicamente dentro de um contexto histórico e cultural, as quais podem se apresentar sob diferentes estruturas e seções. Né? Então é isso, essa questão de entender a estrutura da música, entender que, por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico, mas depois posso dar um exemplo popular. Entender que, por exemplo, a missa em si menor de Johann Sebastian Bach super conhecido, e a obra mais maravilhosa que ele tem é a missa em si menor para coro e orquestra. A missa em si menor, embora Bach fosse protestante, ele faz uma missa católica, que é dividida em 3 grandes sessões, que são divididas em mais 3 sessões, cada uma delas com 3 movimentos, somando no final de toda a missa 33 movimentos, a idade de Cristo. E a gente fala, caramba, como é que o cara pensou isso tudo? Isso foi pensado, isso foi arquitetado? Foi pensado e foi arquitetado. E detalhe, os 3 movimentos que são exatamente o centro da música, cada um tem como referência e como tema 3 notas. Então é uma missa de 3 horas, toda pensada em 3. Né? E muitas vezes a gente nossa, que música, mas a gente não tem essa visão arquitetônica de toda a música. Ou então a gente muitas vezes não para pensar que todo samba é uma forma rondó. O que é uma forma rondó? Todo não, mas a maioria dos sambas é uma forma rondó. Forma rondó a gente, na música, divide, que nem poesia A, B, né? Que nem as estrofes. Forma rondó é A, B, A, C, A, D, A, E. O samba, vocês podem dar uma olhada, pegar as estrofes. Do samba tem muito da forma rondó, que é uma forma do período clássico, classicismo, né? Bem, e além disso, essa questão do contexto histórico, rapidinho, do contexto histórico, né? A gente muitas vezes fala que música bonita e a gente não entende certo qual o contexto histórico que ela está incluída, né? É músicas que às vezes nem são tão, nossa, mas eu não gosto tanto dessa música, hoje não se encaixam tanto, mas em algum momento já se encaixaram em algum contexto histórico, né? Músicas que foram feitas, por exemplo, no Brasil na época da ditadura, que hoje às vezes passam desapercebido a letra, mas naquele momento teve um contexto histórico interessante, ou músicas, por exemplo, né, Mozart tem uma ópera que se chama A Flauta Mágica, acho que todo mundo aqui conhece de nome, pelo menos. A Flauta Mágica, que é uma música que antecede todos os ideais iluministas da Revolução Francesa que teve depois. São 2 reinos, a ópera conta a história de 2 reinos, o reino do Zarastro, que é um reino daquele cara
mais democrático, ele escuta a população, ele escuta o povo, tem eleições, tem tudo, e o reino da Rainha da Noite, um reino completamente monarquista, completamente ditatorial, né? E esses dois reinos guerreiam, né, na ópera, e o melhor, a filha da Rainha da Noite se apaixona pelo filho do Zarastro, né? E é grande a história de amor, né, da ópera. Inclusive tem aquela parte tão famosa, né, que eu acho que todo mundo conhece, a área da Rainha da Noite. Bonita a música, não é? Vocês sabem o que está falando nesse momento? Bem, a Rainha da Noite está conversando com a filha, que se diz apaixonada, né, pelo outro cara. Então a própria Rainha da Noite, que canta essa área, ela está ameaçando a filha de morte. E a gente já viu essa música em propaganda de carro, né? No meio da floresta, bonitão! Uou! Super se amarrando. Nossa, que música linda! Que música que traz uma paz, traz uma alegria. É uma ameaça de morte. Pois é. E o melhor é a mãe ameaçando a filha de morte. Né? É isso. Então, muitas vezes a gente perde esse contexto histórico, o contexto da música, e ela, às vezes, perde um pouco do sentido dela, né? Mas vamos lá, vamos passar para a próxima parte. Bem, e aí a gente entra na questão de, mas como estimular os alunos para, né, o interesse musical? Aí eu trouxe essa frase aqui de Queiroz, que fala assim, que um dos princípios básicos da educação musical deve considerar e compartilhar do discurso musical dos alunos, propiciando uma ampliação das relações que eles já têm com a música, conduzindo-os a novas experiências para que assim sejam capazes de estabelecer uma relação real entre música e cultura, música e vida. Essa questão do partir do aluno é muito importante. É muito importante. A gente, às vezes, tem, muito no meio musical, muito em outros meios, o preconceito de partir do aluno. O preconceito do que o aluno tem para trazer para a gente, né? A troca, ela é fundamental. Eu falo isso para todos os meus alunos. Gente, vocês aprendem, mas eu aprendo, às vezes, muito mais do que vocês. Porque a gente faz uma troca, vocês trazem o que vocês conhecem, eu trago o que eu conheço e a gente forma um novo conhecimento. Né? A gente naquela aula de oficina criativa, no início do ano, como a gente está esse ano falando num geral sobre pluralidade cultural. E no início do ano os professores fizeram um mapeamento das comunidades, dos locais onde esses alunos moram, né? Qual tipo de cultura, qual a manifestação cultural da sua comunidade. Nossa, é uma riqueza cultural que muitas vezes a gente, muito pelo preconceito, muito pelo não, eu sou o professor e isso tem tudo quanto é lugar, eu sou o professor, né? Eu trago conhecimento, né? A gente não escuta o aluno, a gente não parte do aluno, né? Então essa troca é fundamental para a educação musical e, na minha opinião, para qualquer tipo de educação, né? E aí eu queria fazer uma pequena dinâmica aqui com vocês. Eu trouxe uma música da minha, vamos dizer assim, cultura musical infantil, né? Quando eu era criança eu aprendi, acredito que a maioria de vocês aprendeu essa música também, né? Todo mundo conhece Se Essa Rua Fosse Minha, né? E aí, como estimular isso? Mas eu não sei cantar, e como é que eu vou gostar de música se eu não sei cantar? Bem, primeiro, não tem certo e não tem errado, né? Então eu queria começar pedindo para todo mundo para a gente cantar essa música. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Legal, só essa primeira estrofe, essa música é maior do que isso. Opa, quase que eu derrubei aqui o negócio. Essa música é maior do que isso. Mas a gente se utilizando dessa primeira estrofe, a gente vai criar. E isso é fundamental para a arte, criação. Então agora a gente vai cantar essa música de novo. E sem eu ter traçado ninguém, sem eu ter escolhido ninguém, quem se sentir à vontade
vai improvisar da forma que quiser na música. Não existe certo, não existe errado. Se achar que está estranho o que está fazendo, é só mudar. Não tem problema, né? Vocês podem mudar a melodia, vocês podem mudar o ritmo, vocês podem... Só não pode mudar a letra. A letra é a única coisa que a gente tá deixando ali fixa. Não pode mudar a letra? Não, a letra não. Mas vocês podem cantar num outro ritmo, fazer contracantos, né? Mas a melodia, ela tem que continuar existindo. Então vocês têm que estar com os ouvidos bem atentos, porque se eu estou improvisando, o colega do meu lado também está improvisando, o outro também está improvisando, onde é que está a melodia? Né? A principal da música. Então vocês têm que estar se escutando, porque quem não estiver improvisando tem que estar cantando a melodia da música normal. Vamos fazer o seguinte? A gente vai cantar a música de novo, todo mundo junto. E aí a gente vai repetir. Quando repetir, cada um faz o que quiser, né? Oi? Ao mesmo tempo, todo mundo junto. Pra fora, pra fora. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Todo mundo junto primeiro. 1, 2, vai. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Agora a gente vai repetir improvisando. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. Ok, bravo! Deu certo? Não, brincadeira. Deu certo, gente. Porque como eu falei, não tem certo e errado para isso, na verdade. Isso é uma primeira experiência para a gente poder soltar, né, desinibir na questão da criação musical. Muitas músicas que a gente tem no mundo inteiro nasceram de improvisos, nasceram de criações espontâneas, né? E às vezes vem aquela ideia na cabeça, vou improviso e depois eu vou lá e anoto a música ou gravo a música de alguma forma para poder registrar ela. Dessas experiências que nasceram muitas músicas. Então, por isso que não existe errado nisso. Cada um fez de uma maneira, cada um fez no seu ritmo. É legal fazer todo mundo junto, porque aí ninguém fica inibido de fazer. É bom que dá aquela misturada, mas essa é a ideia. Eu vou pedir para a gente passar para outra, para a gente fazer uma pequena atividade. Eu tô ali, daqui a pouco eu vou distribuir a letra dessa música. Deixa eu até pegar aqui, Luiz. Me passa a mochila, por favor. Vou distribuir a letra dessa música. Oi? Que é o seguinte, essa música é uma música que a gente está trabalhando nesse tema agora com a Orquestra Coro Nova Sinfonia. Eu quis trazer ela de propósito, porque é uma música que vocês vão assistir no Teatro dos Grandes Atores, na Barra da Tijuca. Eu tenho aqui algumas cópias, depois eu vou distribuir, não vai ter para todo mundo, mas eu vou dividir vocês em grupos e vocês vão entender por quê. Essa música é uma música do Lenine, todo mundo aqui deve conhecer o Lenine, né? Muitas músicas dele. E ele, para quem não sabe, ele é embaixador do Projeto Tamar, Projeto das Tartarugas, né? E ele fez essa música para o Projeto Tamar, se chama Bichos do Mar, é uma tartaruga contando a história. E, bem, vamos escutar um pouquinho a música e depois eu vou pegar aqui a cadeira para o violão ficar mais estável. E eu vou cantar a música uma vez, vamos prestar atenção na letra da música e depois eu vou falar o que a gente vai fazer. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora. Já rodei o mundo
bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o camarão limpando o oceano, enquanto as pessoas iam só sujando. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Vi o povo, vi a Lula conversando pra tentar mudar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso consciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa a tartaruga. Nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo, pra tudo. Vi o tubarão martelo com o peixe prego, a raia viola sempre afinada, cantando o canto das baleias no show das estrelas do mar. Cantando o canto das baleias no show das estrelas do mar. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Nunca tive pressa, mas agora eu tenho. Nunca tive pressa, não. Eu tenho pressa que essa gente se conscientize, que respeite a vida e que economize. Acredito que um dia o homem vai mudar e as crianças do futuro vão poder brincar. É preciso paciência para ensinar e é preciso paciência para poder mudar. Deixa os bichos do mar, deixa as tartarugas, deixa os bichos do mar, deixa a natureza. Então, boa letra da música, né? Legal para falar sobre o meio ambiente, sobre natureza. Enfim, é mais ou menos essa ideia que a gente traz no concerto. Agora, qual a ideia que eu vou trazer com vocês? Uma pequena e última para a gente encerrar a manhã dinâmica, que também pode ser levada para os alunos, né? É claro. Eu quero dividir vocês em grupos. Mais especificamente, acho que 4 está de bom tamanho. Que horas são agora? 3 para meio-dia, ótimo, legal. Eu vou dividir vocês em 4 grupos, eu vou misturar vocês. Eu vou fazer aquela velha ideia de 1, 2, 3, 4, vai 1 para cá, 2 para lá, 3 para cá, enfim. Eu vou deixar algumas letras com vocês e vocês, independente da parte que vocês escolherem, pode ser a música toda, pode ser só metade, pode ser só metade da metade, vocês vão escolher o trecho da música que vocês querem e vocês vão vir aqui na frente e vocês vão sem nenhum som, sem nenhuma, quer dizer, som pode ter, mas sem nenhuma palavra, sem música também, vocês vão interpretar a música. Esse trecho que vocês escolherem. Pode ser com gesto, pode ser com som, mas sem palavra. Vocês vão interpretar. Eu vou dar 5 minutinhos, coisa rápida, para vocês fazerem isso, virem aqui na frente e poderem mostrar. Coisa bem curta. Então vamos dividir aqui assim, ó. Grava o número que eu vou falar, hein?
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2... E peraí. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, com ela lá que tá na porta. 1, 2... E agora a gente vai fazer o quê? Grupo 1 aqui, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Vou deixar duas com o grupo 1. Ó, vou deixar duas letras aqui com o grupo 3. Duas letrinhas com o grupo 2. Quem é do grupo 2? E mais duas aqui com o grupo 4. Ok, gente, valendo o tempo, 5 minutinhos para vocês pensarem. O grupo 1 e 2 tem uma pessoa a mais, hein? Grupo 1 já foi, grupo 2 foi também? Tenho. Aí quando vem a parte mais agora. A gente pode manter a melodia. Oi? A gente pode manter a melodia e fazer. A ideia é não ter música, sem música. Não ter música. Vocês vão interpretar a música, mas sem música. E aí? Tá indo? Só uma partezinha. Se quiser pegar só uma estrofe, pode. É uma estrofe. Pode pegar uma estrofe, a gente pode pegar. Só um pedacinho, não precisa ser uma parte muito grande, não. Vamos lá, gente, mais 2 minutinhos. Grupo 1 já tá pronto, mais 2 minutinhos.
perguntou. E aí, gente, foram? Grupo 1 foi, grupo 3 foi. Não, vamos no grupo 1 primeiro. Aí tava tendo briga pra ver quem ia. Os outros grupos encerraram também? Foi? Foi o grupo 2? Fechou o grupo 2? Vamos lá. Agora é o seguinte, eu vou sentar aqui no cantinho para não atrapalhar. É o seguinte, a gente tem que entender qual é a parte da música, a gente não sabe, a gente tem que entender com a interpretação de vocês. Vamos lá, pode começar. Deu pra entender, né? Não tem problema ter escolhido a mesma parte. Legal, legal. A primeira parte, né? Eu nunca tive pressa, porque sei que a vida passa, mas demora. Legal. Grupo 2. Vamos lá? Tudo bem, mas vamos ver como é que vocês fizeram. Tá bem sintonizado, né? Eu sou na minha coisa. Né? E, ó, não dá pra correr não, gente. Tira o sapato. Vai lá, pode começar. Legal, muito bom. Muito legal. Foi a mesma parte, só que numa forma de pensar diferente, né? Muito bom, muito bom. Vamos lá, grupo 3. Vocês agora. Sim, se conscientizem. Eu na frente? Quem mandou você atrapalhando? Pode? Pode. Qual foi a parte da música? Vamos lá, e aí? Você vai devagar. Aham. E depois vai rápido. Ótimo. Vamos lá, grupo 4 pra gente encerrar. É agora, a senhora é mais gorda. Legal, legal. Qual foi o pedaço?
Vão poder brincar, legal, muito bom. Lu, pode passar para a última. Gente, então, para a gente poder encerrar, primeiro agradecer a presença de vocês, né, a disponibilidade por terem aberto as portas para a gente estar aqui, né, fazendo esse trabalho. Estou gostando muito de fazer parte desse trabalho, de passar nas escolas falando um pouquinho sobre educação musical, né, um pouquinho sobre educação artística, né, que é algo que infelizmente está faltando, né, e cada vez tem faltado mais. E queria deixar uma última frase de um grande amigo, Leonardo Moraes, que inclusive já foi também professor da Agência do Bem. Hoje ele é o presidente do FLADEM, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical. E ele, num trabalho que a gente fez agora recente, ele escreveu esse parágrafo que diz o seguinte: o ensino-aprendizagem musical nos distintos espaços educativos, escola de educação básica, projetos sociais, escolas vocacionais ou conservatórios de música, perpassa por aspectos que envolvem escuta, experimentação e criação. Esses processos conferem diversificadas funções em âmbito estético, significativo e cultural, sendo um meio essencial para o desenvolvimento musical do humano. Né? Então a música ela é muito mais do que, né, a escuta, a experimentação e criação. Ela faz parte da construção do ser humano, é uma forma de se comunicar, é uma linguagem, né, e por isso que ela é tão importante, né, assim como todas as artes, assim como a educação em geral. Então, mais uma vez, agradeço vocês. Né? Aqui tem as referências. Obrigado. Tem essas referências, como eu falei, os livros do Schaeffer ali estavam no final e já foi ali.